O tema hoje é o que fazer para passar numa entrevista de emprego por competência e ser contratado. E a motivação para fazer essa live é que a entrevista de emprego é a última etapa antes de você conquistar o emprego que deseja. E muita gente tropeça nessa etapa, né? Por quê? Porque está tentando encontrar um outro emprego, já enviou centenas de currículos para tudo quanto é vaga que apareceu, e aí, de repente, é chamado para uma entrevista. E aí, quando isso acontece, é normal ser gerada muita expectativa pelo resultado dessa entrevista, né? Expectativa, eu costumo dizer, que é a mãe da frustração. Porque a expectativa, na verdade, ela vai te deixar ansioso, nervoso, e lá no dia, isso vai te fazer gaguejar, responder errado, enfim. Aí você vai ficar frustrado porque não desempenhou tão bem quanto poderia na entrevista, que era aquela chance que você tinha de conquistar o emprego que tanto precisa e deseja. E a gente sabe que hoje em dia as vagas não estão aparecendo a todo momento. Então, quando surge a possibilidade de você participar de uma entrevista de emprego, você tem que aproveitar. E a grande maioria das pessoas não sabe como se vender, nem como se destacar dos outros candidatos. Não sabe mostrar o seu melhor nesses momentos, né? Mostrar que a empresa, para a empresa, que eles possuem realmente todas as características necessárias para entregar os resultados que a empresa deseja. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Como é que vocês podem se preparar para chegar numa entrevista de emprego e mostrar isso tudo? E mostrar, primeiro se destacar dos outros candidatos e mostrar que você é o melhor candidato. Dependendo de como você se prepara ou não se prepara, você corre o risco de chegar lá na frente, lá na hora, na frente do entrevistador, e dar aquele temido branco, né? Você não saber responder nada. E para quem é tímido e introvertido é pior ainda, né? Geralmente, essas pessoas sofrem muito porque tem o medo do julgamento, o medo do resultado, enfim, da exposição, né? E o que eu vou mostrar aqui hoje serve especialmente para quem é tímido ou introvertido. Por quê? Porque eu vou mostrar como você pode usar as suas próprias características da tua personalidade para responder as perguntas do entrevistador, para fazer o teu marketing pessoal mesmo, ok? E isso vai te dar uma segurança muito maior. Então, o tema hoje, mais especificamente, é o que você pode fazer para chegar totalmente tranquilo na frente do entrevistador, responder tudo que ele perguntar, causar uma ótima impressão e ainda mostrar que você é o melhor candidato para aquela vaga e ouvir aquela frase tão desejada: parabéns, a vaga é sua. O que você precisa fazer para isso acontecer? A maioria dos profissionais ainda não percebeu que o mercado de trabalho ele mudou, que a maneira de procurar emprego mudou também, embora quase ninguém faça do jeito certo, né? E o que eu quero dizer do jeito certo? Vou falar primeiro do jeito errado. O jeito errado é você ficar mandando centenas de currículos para tudo quanto é vaga que surge na tua frente. Por que isso não funciona? Porque acontece o seguinte: cada recrutador hoje está recebendo em média 200 a 300 currículos por vaga. E como eu tenho contato muito com esses profissionais, eles costumam falar o seguinte: desse montante, geralmente 10% tem aderência à vaga. 10% tem as características necessárias para serem chamados para passar para a próxima etapa ou serem chamados para a entrevista. 10%, gente. O que acontece com o restante desses currículos? Vai para o lixo. Simplesmente assim, vai para o lixo. Por quê? Porque o recrutador ele não tem tempo de ficar analisando esses outros currículos para saber se tem alguma outra vaga para eles, porque essa é a esperança das pessoas. As pessoas mandam com a esperança: vai que tem outra vaguinha ali que serve para mim. Não tem, gente, não tem. Se tivesse, ia estar anunciada junto com essa primeira, tá? Então, tem que desmistificar isso. Eu falo isso, já falei isso em várias lives, fico repetindo isso para ver se as pessoas entendem. Não adianta você ficar mandando currículo para vaga que não tem aderência, que você não tem as características necessárias, porque é perda de tempo. Tempo, energia e até dinheiro, né? Você vai, dependendo de como você está enviando esse currículo. Ok? Então, é muito melhor. O que eu geralmente falo para os meus clientes? Eu ensino para os meus clientes. Eu ensino eles a pesquisarem as vagas mais alinhadas com o perfil profissional deles e, principalmente, com o diferencial profissional que eles possuem.
que é o diferencial profissional? É aquele conjunto de habilidades que você possui, que podem ser técnicas ou comportamentais, que permitem que você entregue resultados acima da média para qualquer trabalho que você seja contratado, tá? E por que eu chamo de diferencial? Porque essas habilidades que eu ajudo as pessoas a identificarem, elas estão baseadas nos seus talentos naturais. E tudo que é baseado no nosso talento natural, a gente faz muito bem. E a gente faz muito bem porque a gente gosta de fazer aquilo. O talento ele está intrinsecamente relacionado com o prazer de realizar aquela atividade. Então, pensa comigo. Você está concorrendo para uma vaga que tem determinada descrição. Dessa descrição, as habilidades que a empresa está pedindo, quase todas você possui e são habilidades baseadas nos seus talentos, são habilidades baseadas naquilo que você mais faz melhor e com prazer. Quando você faz esse link, fatalmente você vai ser um dos melhores candidatos para aquela vaga. Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais não faz esse filtro. Eles ficam distribuindo currículo para tudo quanto é vaga que aparece. E é por isso que não tem resultado. É por isso que, às vezes, as pessoas ficam meses, até mais de ano, buscando emprego. A maneira de você buscar um emprego, ela mudou. Inclusive, os recrutadores e headhunters que eu comentei, que recebem 300 currículos por vaga e tal, eles estão deixando de anunciar as vagas. Olha só, eles estão deixando de anunciar as vagas publicamente para evitar isso. E fazendo o quê? Eles estão buscando diretamente no LinkedIn e nos bancos de currículos os profissionais que eles querem, mais alinhados com aquelas vagas que eles estão trabalhando. E aí eles localizam essas pessoas e chamam para entrevista. E aí já entra outro ponto, que eu sempre bato também, é você estar com o seu LinkedIn em dia. Né? Você saber usar o LinkedIn, saber fazer um perfil de LinkedIn atrativo, que apareça nos mecanismos de busca, para você ser localizado por esses recrutadores. Tá? Cada vez mais, você ficar mandando currículo dessa maneira aleatória vai ser menos efetivo. Vamos lá. Você mandou esse monte de currículo, por sorte, foi chamado para uma entrevista por competências. E agora você tem que chegar lá e aproveitar essa oportunidade, porque aquele é o emprego que você quer. Você precisa. O que é uma entrevista por competência? Que talvez nem todos saibam. Tá? Ela também é chamada de entrevista comportamental. Porque o recrutador ele vai avaliar justamente se você tem as atitudes e características adequadas para aquela vaga. Ou seja, se a sua personalidade está alinhada com as necessidades da vaga. E por que essa avaliação comportamental? Porque a parte técnica, ele já viu. Se você foi chamado para uma entrevista, é porque, tecnicamente, o recrutador já avaliou que você, tecnicamente, está apto para aquela vaga. Ele olhou o teu currículo, ele olhou o teu perfil no LinkedIn, ele sabe que você tem aqueles pré-requisitos técnicos. E se ele quiser te avaliar, é a parte mais fácil de ser avaliada. Uma ou duas perguntinhas técnicas, ele já define se você entende do assunto ou não. É muito tranquilo fazer essa avaliação técnica. A comportamental, não. A comportamental, ela é mais subjetiva. E, por conta disso, ela é muito mais difícil de ser realizada. Por outro lado, é justamente aonde os recrutadores têm mais receio de errar. Por quê? Pensa comigo. Se ele pode colocar para dentro da empresa uma pessoa que é excelente tecnicamente, mas tem uma personalidade de difícil relacionamento. E aí ele cai dentro de uma equipe que está performando maravilhosamente, todo mundo está integrado, trabalhando junto, e ele acaba com aquela equipe. Então ele não pode correr esse risco. Esse é o objetivo da entrevista por competência. Na verdade, a grande maioria das entrevistas hoje em dia é por competência. Quando você é chamado para entrevista, pode ter certeza, em maior ou menor grau, você vai responder algumas perguntas de avaliação das suas competências comportamentais. E é aí que o problema começa. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, nós não somos acostumados a olhar para nossas habilidades comportamentais. Todo mundo sabe que é importante. Né? Todo mundo sabe que o mercado está cobrando isso. Só que, infelizmente, a nossa educação ela é muito focada no técnico. Ela é muito focada no conteúdo técnico. Né? Seja na escola, na faculdade, em pós-graduação, não importa. E aí, como a gente não tem intimidade com as nossas habilidades comportamentais, a gente tem dificuldade em responder uma avaliação sobre elas.
E aí, quando surgem aquelas perguntinhas danadas, né? Que o entrevistador faz. Quais são seus pontos fortes? Qual é o seu maior defeito? Por que eu deveria te contratar? Se você for contratado, como vai contribuir para a empresa? A pessoa não sabe responder. Ela gagueja, ela responde de forma genérica, ela se perde ou perde a oportunidade. Porque são justamente essas perguntas que ele vai fazer para te avaliar. Porque ele precisa saber se você possui aquelas competências de comportamento, ele precisa saber quais são os seus pontos fortes, ele precisa saber por que ele deve te contratar. E se você não souber disso, se você não souber intimamente por que aquela empresa tem que te contratar, você vai conseguir falar para ele. Porque nem você acredita ou sabe sobre isso, como é que você vai mostrar para outra pessoa? Na verdade, 90% dos profissionais passam por isso. Tá? O que traz uma boa notícia. Se você souber responder da maneira correta, naturalmente você vai se destacar. Eu separei aqui para essa live algumas dicas para vocês se prepararem. Na verdade, eu quero mostrar o que vocês precisam fazer na sua preparação para uma entrevista por competência comportamental. Como é que funciona a preparação para uma entrevista por competência? Ela funciona em duas frentes. Preparação técnica e preparação emocional. Eu vou falar mais da técnica aqui, tá? Senão vai ficar muito extenso para a gente. O que é a preparação técnica? A primeira parte dela, a maioria das pessoas já faz. Só não faz da maneira que deve fazer. Mas já sabe que tem que fazer pelo menos. Que é a pesquisa sobre a empresa. Geralmente as pessoas, quando se candidatam para uma vaga que são chamadas para entrevista, vão dar uma pesquisadinha lá no que a empresa faz. Só que assim, essa pesquisadinha, ela não tem que ser no diminutivo. Ela tem que ser completa. Ela tem que ser estruturada. Por quê? Porque vai fazer total diferença na hora que você responder as perguntas. Tá? Você precisa pesquisar a empresa em diversos aspectos. Primeiro, você tem que pesquisar a cultura e o ambiente de trabalho da empresa. Por quê? Justamente para avaliar aquilo que eu falei antes, para saber se você vai se adaptar lá dentro. O que significa isso? Você olhar para a cultura da empresa é você olhar para os valores que aquela empresa professa, que aquela empresa prega. Tá? O que são os valores? É aquilo pelo qual a missão, é mais fácil. Você olhar no site da empresa a missão, a visão e os valores. Essas três coisas vão te dar várias pistas de como funciona o ambiente lá dentro, tá? Da empresa. Depois, você pesquisar o ambiente de trabalho da empresa especificamente. Como? Se você não conhece ninguém que trabalha lá dentro, que seria o ideal, você pode ir no LinkedIn, buscar lá os profissionais que trabalham no setor que você está pleiteando a vaga, né? Mandar uma mensagem, se conecta com o profissional, e mandar uma mensagem sendo honesto, falando, olha, eu estou participando do processo seletivo da tua empresa, estou muito animado, gosto muito dessa empresa, sempre quis trabalhar aí e tal, né? Dar aquela contextualizada. E aí fala, e eu estou querendo saber, eu vou fazer uma entrevista e tal, mas eu queria saber como é a rotina de vocês, como é que é o ambiente de trabalho, como é que é o dia a dia do setor, se eu for, para eu já ir mais preparado, caso eu seja escolhido e tal. E aí você vai ter elementos para já começar a avaliar. Tem um site muito bacana que vocês podem usar também, que se chama Love Mondays. Né? Amo segunda-feira. lovemondays.com, que é um site, uma plataforma onde os profissionais dão depoimentos sobre as empresas que eles trabalham ou trabalharam. E é muito legal esse site, porque lá você pode pesquisar como é que é a cultura da empresa, como é que é o ambiente, como é que é o relacionamento entre a equipe, como é que é o salário que eles pagam, como é que é o cargo e salários da empresa. Tem um monte de coisa muito bacana lá. E essa parte é essencial. Porque se a empresa tiver algum valor que bata com seus valores principais, você vai se sentir incomodado lá dentro. E aí você vai se sentir incomodado, talvez a ponto de não querer mais trabalhar, como eu falei. Tá? Vou dar um exemplo um pouco extremo aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos supor que você tem como um valor uma contribuição com a sociedade, ou então você gosta muito de animais e tal. E aí você entra para uma empresa e descobre, depois que você entra para lá, que a empresa, ou ela engana as pessoas, ou ela maltrata os animais. Isso te incomoda. Isso vai te deixar chateado.
a ponto de você, talvez, não querer mais estar lá dentro, contribuindo para aquela ação que você despreza, que você não gosta. Isso é muito importante. Nossos valores são aquelas coisas que direcionam nossas decisões, mais importante. Um outro aspecto que você tem que pesquisar detalhadamente são as atividades e o mercado em que aquela empresa trabalha. Tá? Isso é estratégico. Você tem que descobrir qual é a fatia de mercado, o posicionamento que ela tem dentro do mercado, para quem que ela vende, o que ela fornece, produtos e serviços principais, mesmo que não seja diretamente relacionado ao que você vai fazer, tá bom? Você tem que ter uma visão ampla do que aquela empresa faz. Por quê? Porque você vai poder enriquecer suas respostas quando o entrevistador te perguntar alguma coisa sobre isso. E aí, as atividades e o mercado, é legal que você vai contribuir para você saber se vai gostar de trabalhar lá dentro e também se vai causar uma boa impressão para o entrevistador. Porque você pode falar esses elementos que você pesquisou em perguntas que ele te faça. Segunda parte tem a ver com a tua experiência profissional. Estuda a tua experiência profissional. E aí você pode falar, estudar para quê, Eduardo? Eu sei o que eu vivi, sei onde eu trabalhei, sei as empresas que eu participei e tal, para que eu vou estudar isso? Então, você sabe, você lembra, na verdade. Né? Mas, quando eu falo estudar, é o seguinte, lembra que eu falei que o objetivo da entrevista por competência é analisar se você tem atitudes e comportamentos que a empresa precisa. Né? Você vai ser avaliado nisso. Agora, como que eles vão avaliar isso em você? Como? Além daquelas perguntinhas difíceis que eu falei no início, existem uma outra classe de perguntas que eles fazem que são bem complicadinhas de responder se você não estiver preparado. São as perguntas situacionais. O que são essas perguntas? Para ele saber se você possui uma competência ou não, para ele avaliar isso, ele vai pedir que você descreva situações específicas da tua vida profissional, onde você teve que exercitar, utilizar determinada habilidade comportamental e mostrar os resultados que isso trouxe para uma empresa anterior que você trabalhou. Aqui vai uma dica para você. Como é que você vai saber que habilidades que tem chance dele te avaliar? Vai na descrição da vaga e pesca lá quais são os pré-requisitos comportamentais. Tá? A maioria das descrições das vagas traz alguma pista dos tipos de comportamentos esperados daquele profissional. Algumas trazem até um mapeamento completo, as mais completinhas, né? Tem umas que tem bastante coisa. Mas a grande maioria, às vezes, não é tão completa assim. Mas busca lá pistas sobre isso, na descrição da vaga. Quais são as habilidades comportamentais que está sendo sugerido ali, que pode ser um pré-requisito ou pode ser um diferencial. Se não tiver muita coisa na descrição da sua vaga, entra na descrição vai em outras empresas, busca vagas em outras empresas e olha a descrição dessas outras vagas também. E aí complementa isso, faz uma listinha complementando. Quando você tiver uma listinha das suas habilidades, das habilidades comportamentais que estão pedindo lá para a vaga, que o mercado pede, né? Quando você pesquisa várias empresas, você acaba tendo mais ou menos o que o mercado está pedindo para uma vaga daquele tipo. Tá? Você vai faz uma listinha, uma lista mesmo, ok? De habilidades comportamentais. Aquelas habilidades, você já sabe que tem grandes chances de cair na sua entrevista. Porque o entrevistador ele não vai inventar, se ele for coerente. Lógico que tem entrevistadores e entrevistadores, né? Mas, a partir do princípio que seja um bom entrevistador, ele não vai inventar. Ele vai tirar dali as perguntas situacionais. E aí você pega a tua experiência profissional e faz a mesma coisa. Olha para ela, refletindo, né? Quais são as habilidades comportamentais que você desenvolveu ao longo da sua vida? Você precisa saber disso. E às vezes, geralmente, como a maioria das pessoas faz um currículo meramente técnico, talvez o teu currículo não responda isso. Mas aí você vai ter que olhar para você mesmo. Esse autoconhecimento é essencial para todo profissional. Olhar para você mesmo e identificar no que você é bom comportamentalmente. Faz uma lista das suas habilidades comportamentais e compara. Quando você compara essas duas listas, vão surgir os pontos fortes para aquela vaga que você possui, né? Olha a respostinha da pergunta, quais são os pontos fortes surgindo aí naturalmente. Você vai naturalmente saber quais são os seus pontos fortes para aquela vaga. Qual é o teu diferencial para aquela vaga. Tá? Você vai usar isso lá na hora quando a gente perguntar. E também os teus pontos fracos. Né? Você não vai ter só ponto forte.
também você vai ter seus pontos fracos. E não é problema nenhum ter ponto fraco, tá, gente? O recrutador, ele sabe que você não é perfeito. Assim como ele também não é, ele é uma pessoa normal. Ele sabe que você tem pontos fortes no teu perfil profissional e pontos fracos. E sem problema nenhum. Se ele te perguntar, fale sobre eles. Tá? É melhor do que tentar enrolar. Ou então fazer aquela velha respostinha marota em que você diz uma qualidade disfarçada de ponto fraco. Ah, não, eu sou perfeccionista porque eu gosto de fazer tudo da melhor maneira possível e tal. Isso não cola mais, tá bom? Isso não adianta mais responder assim. A tua resposta tem que ser mais assertiva que isso. Então, perceba como é que Aí que você vai fazer. Beleza. Comparou as duas listas, extraiu lá as habilidades comportamentais que você já possui, as que têm seus pontos fracos e tal. Agora, olha para a tua experiência profissional com esse novo olhar, tá? Com esse novo viés. Olha para o que você já fez na tua vida, as empresas que você trabalhou, as atividades que realizou, e começa a pescar as situações que você vivenciou que podem ser usadas como exemplo numa possível pergunta desse tipo. Então, essa é a preparação técnica que você precisa ter para a entrevista comportamental. Fazendo isso, você está na frente de 90% das pessoas. Pode ter certeza disso. Ninguém sabe fazer isso daqui. Tá? Isso que eu estou te falando. A grande maioria das pessoas não sabe. Então, essas são as dicas para você se preparar tecnicamente para uma entrevista de emprego. Preparação emocional, que eu comentei no início, são outros exercícios, outros exercícios bacanas que a gente pode fazer, então, mas eu vou deixar para outra live. E aí, fica muito extenso. É isso.